Olá, pessoal. Boa noite a todos. Bom, estamos em mais uma live do Tributário Atual. Hoje com a presença da minha grande amiga Ana Carolina Fragoso. Ela é uma referência aqui na internet, sabe muito de marketing, marketing jurídico, marketing digital. Então, ela começou a estar no Instagram aqui já há bem mais tempo que eu. Vou chamar aqui a Carol. Se ela tá entrando aqui. Olha que legal, quantos amigos. Capa, tudo bem? Que saudades do nosso vôlei. Oi, Carol. Oi, tudo Como bem? você tá? Tudo bem? Tô ótima, só não posso falar que tô com saudade de você. Ah, né? Agora que nós somos vizinhas, né? Graças a Deus, agora a gente se vê com mais frequência. Com toda a segurança, mas a gente se vê com mais frequência, né? Pequenos encontrinhos assim a gente pode fazer, né? De leve a gente consegue, né? É, de leve pode. Ai, bom, Carol, quero inicialmente te agradecer, né, por aceitar meu convite aqui para falar sobre Ah, marketing digital. Ah, para quem não sabe, que eu acho que todo mundo sabe, mas assim, a Carol é uma super referência aqui na internet, né? Ela é advogada, tributarista, trabalha aqui no Rio há tempo, né? Atua muito na área tributária, mas também dá muitas orientações, tanto na área de marketing digital, focado na área jurídica, como também mentorias para advogados, né, Carol? Então, tá também. agora com o curso, eu não sei se está aberto ainda as inscrições do teu curso, se elas já acabaram. O curso de marketing não. O curso de marketing a gente já fechou a primeira turma. Eu tirei ontem aqui é, o saldo das vagas do curso de Direito Tributário pelo Close Friends. A gente tem 10 vagas aqui para esse mês do curso de Direito Tributário pelo Close Friends, que é um curso que está. Eu estou muito feliz com o resultado. Eu até coloquei o Ernesto para dar aula também. Se você quiser, depois a gente grava uma aula extra de contabilidade, Ah, tá bom eu com você? quero contabilidade para advogados, que o meu cursinho está demorando um pouquinho mais do que você tia. Então, daí tô vendo como é que eu vou fazer esse cronograma para conciliar o meu momento tia, assim, nessas primeiras semaninhas que eu quero ficar com a minha irmã. Mas Pois esse mês é. já sai tudo, já tá com o programa Não, pronto. e olha só, e você agora também é mamãe. Mamãe do Ragnar. Mamãe do Ragnar, exatamente, meu cachorrinho. Meu sobrinho, que eu ainda não conheci. É verdade. E assim, o que eu acho que eu gostaria de principalmente de passar para todo mundo, eu acho que a Carol pode agregar muito aqui para nós. Esse momento de pandemia, né? A gente ficou muito fechado dentro de casa e eu ouvi muita gente reclamando, principalmente da área do direito. Ah, não estou conseguindo prospectar, baixou muito meu faturamento e tal, e que é um problema de todos, né? Então, nesse momento agora de pandemia, muita gente foi para o digital, coisa que a Carol já faz há mais tempo. Eu criei o tributário atual com base em incentivos dela, né? Então ela disse, não, cria, é Com bacana e base em um tal. chopp tomado no Belmonte. No shopping do Belmonte surgiu o tributário atual, inspirado no tributário todo dia. Então, né, eu acho que no início tinha, né, Carol? Acho que a gente pode contar da tua história, principalmente, né? Que todo mundo que diz, eu acho que a Ah, o grande Felipe tá aí, sacada ó. Ele curtindo aqui, que. ó. Felipe Renault está curtindo, mandando Ó, o coraçõezinhos Renault, a aqui, ó. Mandem Heleninha coraçõezinhos, também. gente, pra nossa live aparecer para mais pessoas. E eu acho que é bacana, assim, para a gente mostrar para o pessoal, sim, marketing jurídico pode ser perfeitamente legal, feito dentro da internet. Eu tenho um super resultado de prospecção. Eu ainda, né, eu só tenho esse curso que eu estou montando agora, então eu ainda não vendo cursos online, mas eu tenho um retorno de prospecção. Hoje eu fechei uma ação Sistema S com mais um amigo meu lá de Porto Alegre que viu uma postagem e me ligou. Então, assim, né, se tá com uma pandemia, tá. Isso a gente não pode fazer, né? Então, mas eu acho que tá aqui, então tá. Dentro do que a gente não pode fazer, que é a questão da natureza, tem coisas que a gente pode fazer. E daí eu vou deixar a nossa Sim. estrela da noite falar aqui, né? Oh, meu Deus do céu, que Que estrela tu o quê, acha, moleque? Carol? Vamos lá. Com relação a esse período de pandemia que você comentou primeiro, realmente eu percebi muita gente chegando
na internet, chegando nas redes sociais por agora. Inclusive, o auge para mim foi o Dr. Adilson ter feito um Instagram. O Dr. Adilson Rodrigues Pires agora tem um Instagram, então para mim é o auge Ele é um das grande redes sociais. motorista, para quem não conhece, mas ele está E um pouquinho mais aduaneiro, velhinho né? já, né? Ele é a grande referência em tudo, assim, acho que de vida para mim também. Ter trabalhado com ele lá no escritório do Felipe foi incrível. A gente tomava vários cafés sensacionais. Mas com relação à questão do digital, da presença dos advogados no digital, eu pude perceber que muita gente realmente chegou por agora, nesse período de pandemia. Antes a gente tinha uma barreira, eu acho, como é que eu posso dizer? Não sei, tinha um certo Adilson mais fofo do universo, total. Preconceito, né? Preconceito, sim, com Preconceito. Acho que tá marketing fazendo conteúdo digital. para a internet é blogueirinha. E agora todo mundo está no digital. Eu só tenho a agradecer a tudo que aconteceu comigo pelo digital. Esse ano, enquanto muitos estão chorando, enquanto muitos ficaram aí colocando a culpa no coronavírus, colocando a culpa na crise, colocando a culpa não sei aonde. Tô de home office, não consigo trabalhar. Esse ano eu cresci o meu escritório como nunca. Eu consegui realmente estruturar o meu escritório. Hoje eu tenho uma secretária, hoje eu tenho um estagiário, hoje eu criei uma equipe, hoje eu tenho vários clientes, graças a Deus, ao meu trabalho no digital também. É lógico que tem muita coisa que eu faço offline, lógico, tem muita coisa offline, tem muito networking. Eu tenho recebido cada vez mais indicações de pessoas que eu conheço e para mim o marketing é isso. A minha presença no Instagram é isso, ela define isso. Eu tenho aqui nas minhas redes sociais diversas pessoas que eu conheci há muitos anos, pessoas, amigos. O Luiz Felipe, direito com o Luiz Felipe, é o meu estagiário, tá presente aqui na live. Ah, que bacana, A ó. Paty também deve estar aí, que é a minha secretária, todo mundo compartilhando conteúdo aqui. Eu boto todo mundo para trabalhar na internet, né? No Instagram. Mas o Luiz, ele é mega empreendedor, eu tenho o maior orgulho de estar trabalhando com ele. Agora eu que tenho orgulho de trabalhar com ele, porque ele é muito maravilhoso. Olha a Paty aí, ó. Minha secretária também estava aqui em casa, até ainda agora, tadinha. E aí, assim, eu tive resultados muito expressivos com a rede social, não posso negar. Isso aqui me adiantou alguns anos, eu acredito, né? Hoje em dia, algumas pessoas falam, mas você só tem 3 anos de formada? E eu falo, só, imagina quando eu tiver 5, 10, né? Porque Mas se tem com 3 anos, frente, né? Porque com uma 3 vez eu anos eu fiz já um consegui curso tanta coisa. de gestão para escritórios de advocacia há muitos anos, e daí eles dividiam os advogados em 4 quadrantes. Né? Daí era o que era habilidade comercial, o que era habilidade só aquele bem técnico, que eles chamam nerd típico, que não prospecta. Nerd. E daí, Tadinho. mas assim, né, o cara que não gosta de falar, não gosta de aparecer, e daí realmente, nesse curso de gestão de escritórios de advocacia, eles diziam que o advogado que ganha mais sempre é o advogado prospectador, né? Porque ele é um advogado que não tem preço, né? Porque tu tem que ter o cliente, não adianta tu ter o escritório que não tem Existem o cliente. perfis e perfis, né? Existem Exatamente. perfis e perfis. Também tem advogados pareceristas que ganham, não sei, uns bons Muito, R$ 5.000 por um não, parecer. mas alguém prospecta para o escritório deles. Não, bom, tem vários perfis de advogados, né? Eu me encontrei nesse perfil, que eu acho que é muito parecido com o seu também. Né? Esse perfil de prospectar, esse perfil de vendas. Eu já tinha trabalhado com vendas antes, não sei se o pessoal aqui sabe muito da minha história, eu já tinha trabalhado com vendas antes, vendas para o mercado de um público A. Eu trabalhava como vendedora do setor do mercado náutico, então eu vendia. Eu tinha muita interação com o público A, então eu já sabia, já tinha uma expertise em saber falar mesmo, saber chegar, saber entrar nesse meio. E graças a Deus, muita coisa mudou na minha vida por conta da internet. Então, eu só tenho a incentivar vocês, quem estiver assistindo essa live, quem estiver aí ainda no meio termo, eu vou produzir conteúdo, não vou, como é que eu faço, como é que eu não faço? Segue a gente aqui, a gente dá várias dicas, a Aline também prospecta pra caramba aqui pelo Instagram, vários amigos dela vivem indicando o pessoal lá de Porto Alegre. Inclusive, eu indico ela também como contadora, que ela é minha contadora. Hoje eu recebi um direct por tua causa. Oi, a Carol me disse. Eu falo mesmo, eu falo pra caramba de você. Que você faz a minha contabilidade. Eu vou captar um monte de cliente pra você na contabilidade. Não, assim, gente, é isso que eu tô dizendo. E daí eu indico a Carol na mentoria, né? Então,
o que eu acho que é importante quando a gente fala de marketing, dicas e coisas desse gênero, eu acho que aí é a grande lição que a Carol dá pra gente. Azar do medo, né? O medo não barra ninguém. Daqui a pouco, o que hoje seria uma coisa inovadora, olha o Steve Jobs aí, né? O que hoje seria uma coisa inovadora, talvez amanhã seja uma coisa que todo mundo queira fazer. Então, né? E muita gente diz, eu tenho medo da câmera, eu tenho medo de falar, e se não gostarem, bom, paciência, né? Devem não gostar, às vezes, de algumas Mas coisas sempre que a gente tem diz. alguém que gosta. Tem um monte de gente que não gosta do que eu falo, tem um monte de gente que não gosta do meu jeito, tem um monte de gente que não gosta da minha exposição. Mas, por outro lado, tem muito mais gente que gosta, tem muito mais gente que entende o sentido disso aqui, tem muito mais gente que pega. Hoje eu recebi 2 directs de umas meninas, elas falaram assim: Nossa, eu tô viciada nos seus stories, não consigo parar de assistir. Aí Que eu agora eu também, tô depois botou aí respondendo nas mais frases, perguntas. já Eu veste estou nada. respondendo muita pergunta. Aí agora a pessoa falou, cara, não consigo parar de assistir seu direct. Eu amo, as suas respostas são muito sinceras. E eu falo, realmente, o meu trabalho aqui, eu não sou coach. Eu não sou coach. Eu não estou aqui para botar frase motivacional para vocês entrarem na advocacia. Existem coisas que a gente precisa tratar com mais realidade. Quanto mais real você for, quanto mais você encarar a verdade dos fatos, mais sucesso você vai ter. Sabe por quê? Porque você economiza tempo. E tempo é dinheiro. Eu falo isso aqui toda hora. Tempo é dinheiro. Economiza o seu tempo, você vai economizar seu dinheiro. Você vai acabar ganhando muito mais dinheiro. Vai ficar sobrando mais para você. Então, sejamos realistas com nossa carreira, tá? Marketing digital faz diferença? Faz. Tem aqui 2 exemplos aqui, ó. Faz assim, eu acho que principalmente quem quer entrar no mercado, né? A gente vê muito pessoal ou mais novo, ou tô parada há um tempo, como é que eu faço para retornar? Esses dias eu respondi ainda um story e uma pergunta de um rapaz. Eu disse, grupo de estudos já ajuda na parte técnica, para tu conhecer teus pares, né? Quem são? Ou um grupo de estudo, porque às vezes o pessoal não tem dinheiro para fazer um curso, uma coisa, tem que começar de algum jeito. Então, entra pelo menos em algum grupo de estudos da OAB, alguma coisa. No momento que você souber, não adianta você só saber, as pessoas têm que saber que você sabe também. Então, compartilhar conteúdo, eu vou dando meu exemplo aqui. Eu não sou carioca e moro aqui no Rio há menos de 4 anos. Então, muita gente aqui me conheceu como Aline, advogada tributarista, porque começou a ver os stories do Instagram. Então, até então, eu sou jogadora de vôlei, para quem não sabe. Então, assim, muita gente eu conhecia das redes, né? Eu jogo de manhã cedo na praia. Então, Isso é conhecia das redes. networking. Isso é Né? networking. E daí, então, assim, mas o fato de ninguém pergunta aqui no Rio qual é a tua profissão quando tu tá nesses esportes de praia. Não sei, parece que é um código de ética aqui que ninguém pergunta. E daí, então, assim, daí começaram a ver isso, vem um monte de cliente, vem um monte de coisa. Então, eu acho que o marketing, né, permitido dentro da OAB, que é dentro dos limites que a gente faz, é lógico que não é para dizer, tem Ó, o tese no Marcelo aí, MIT. Marcelo Leal. Marcelo Leal, Marcelo Dani Leal, Vilardo. Não posso sumido falar que estou com também. saudades de vocês. Nós tivemos um pequenino encontro tributário dentro dos limites legais, né? Mas fizemos uma visita para Carol. Não, e olha só, esse Tex Varanda aqui tende a continuar, tá? A gente vai ver um movimento aqui em casa. Tex, eu já apelidei de Tex Varanda. As melhores discussões sobre direito tributário aqui. Vocês acham que vocês vão vir aqui comer um churrasquinho, tomar uma cervejinha? Não. Eles vão vir discutir direito tributário. Exatamente, é cerveja com reforma tributária, É isso. né? E E isso daí também é tão gestão de legal, escritório com Aline. carninha. Isso também é tão legal, porque é tão legal a gente trocar ideias sobre o nosso trabalho, sobre direito tributário, sobre mercado, sobre gestão. O Marcelo deu uma aula aqui pra gente, né, sobre a atuação dele no escritório, sobre gestão. Muito. Todo mundo compartilha, porque isso também é legal. Não, e até a meta. Esses tempos, acho que eu te falei, eu estava falando com o Alexandre, que é um outro amigo nosso que estava num outro churrasco que a gente fez. O E Guedes. daí, daí ele disse, não, mas é que tu tem que. Eu gosto muito do consultivo, né? Eu tenho uma preferência pelo consultivo. Ele, não, mas tem que ir para o contencioso, tem que ir para o contencioso. Mas é que eu não gosto tanto. E ele, não, mas tem que ir, que vale a pena. Eu disse, mas eu não quero ter um escritório gigante. E ele, então, te bota na tua cabeça 600 processos.
Eu disse, 600 processos, o quê? Entendeu? Porque daí eu posso ter uns 3 advogados mais que me ajudam e tal. E daí eu fui olhar no software do escritório. Quantos eu tinha, né? Daí eu olhei, eu disse, tenho 396. Daí eu disse para minha sócia, eu disse, vamos chegar nos 600 que meu amigo sugeriu. E ela, vamos. E tu sabe que ali já foram 15 desde então. Então, Olha assim, só. porque daí eu botei a meta dos 600, a gente se animou. Então, assim, às vezes é num churrasco, numa dica de uma pessoa que tem um escritório com mais êxito que tu, ou que tem uma experiência que tu não tem, ou nessa troca, toda troca é muito bacana. E tu pensa, É. pô, fulano me meteu uma pilha, às vezes a gente precisa de uma injeçãozinha, né? Vamos lá então. Então tá, se ele fez, eu É vou fazer também, isso. vamos embora. Mas é isso que as pessoas não, às vezes não entendem. Tem uma objeção muito grande com todos os meus alunos, todos não, mas muitos alunos meus do curso de marketing, e eu recebo muito essa pergunta também no meu Instagram. As pessoas falam o seguinte, Carol, eu estou aqui produzindo conteúdo no Instagram, em rede social, mas eu acabo engajando muito mais com outros advogados do que com potenciais clientes. E aí eu te falo, e desde quando é ruim você fazer network com outros advogados? Olha quanta coisa a gente aprende, olha quanta coisa a gente aprendeu num churrasco. A gente juntou alguns Maravilhoso. advogados, tributaristas. Tá? E aí? Não, eu não Quem vejo disse problema que isso é em ruim? engajar com advogados, porque a gente faz muita live aqui, então é uma resposta também para os Olha clientes. o Marcelo metendo um verde para voltar aqui em casa. Ai, meu Falou Deus, que que casca, esqueceu o hein? livro do... Quer entrar para a turma da vizinhança? Cara, pior que eu acho que tá bem aqui, ó. Eu acho que é esse aqui, ó. Toma, Marcelo, É seu o livro. livro do Júlio, Solidariedade, Júlio É. Santiago, sigam ele também. Aqui, ó. Ao amigo Marcelo Leal. Tá aqui, tá? Pode voltar quando você Aí tá quiser. guardado. Tá com dedicatória, não dá pra Carol pegar pra ela, Tá não. aqui, tá aqui. Não, o meu também tá com dedicatório do Ernesto também. O Júlio fez uma festa aqui com o livro dele. Entregou pra todo mundo. Distribuiu para todo mundo. Ah, que beleza. Então, assim, o que eu acho de dica de marketing do não engajar com advogados, né? O que eu tenho de experiência nesse sentido? Eu já tinha uma cartela de clientes, né? Então, houve um grande círculo de amizades, né? Tanto lá no Sul, eu tenho muitos amigos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e agora aqui. Então, como você gosta muito de viajar, isso facilita, eles me conheciam do pessoal, né? Então, claro, eles não vieram através do digital. Mas, por exemplo, alguns posts que eu faço, eu fiz esses posts de transação aceita precatório. Pô, não deu 30 minutos, eu recebi um WhatsApp. Aline, meu pai tem um precatório de não sei quanto, quer vender para nós, quanto é que tu consegue, não sei o quê. Então, É. assim, gente, não significa, que outros advogados não podem fazer parceria, podem sim. E dois, que os amigos de vocês não estão vendo. E assim, amigos, negócios à parte, já dizem por aí. Só que se um amigo teu tá fazendo uma coisa que é bacana, que outra que ninguém ofereceu para eles, pode ser uma bela forma de prospecção. Então, Pode. assim, no meu escritório, 95% dos meus clientes eram meus amigos. E assim, 90, e se não foram, porque Porto Alegre ainda é um mercado menor, são indicados pelos meus amigos. Isso, Então, exatamente. né, e o meu pai sempre dizia, deixa um rastro reto por onde passar. Então, eu fiz uma É boa isso. faculdade, daí meus colegas me conheciam, eles diziam que eu era cremezinho da PUC, que eu só tirava 10. Mas sabiam que eu É por tirava 10. isso, é Se eu por tirava isso que 10, você alguma está coisa boa eu falando fiz. que não adianta a pessoa ser uma coisa no online e não ser no offline. Não, O exatamente. online e o offline, ele é cíclico. Ele se completa. Não adianta você querer ser uma coisa que você, na verdade, não é. E isso é uma outra coisa que chega muito para mim. A questão do pessoal decidir se faz um perfil pessoal e posta conteúdo profissional ou se faz um só profissional. E aí acaba que a galera confunde muito o perfil profissional com o perfil institucional. O perfil institucional é aquele que só tem texto. Aquele que só tem aqueles layouts do Canva com texto, com conteúdo informativo. Você não mostra quem é você ali por trás, quem é que está produzindo Engaja esse pouco, né? conteúdo.
tende a ter um engajamento muito baixo, porque pessoas se conectam com pessoas. E não é só nas redes sociais. Assim como você, os meus exemplos também são muito parecidos com os seus. Essa semana, na semana passada, eu tive um grande amigo meu, uma pessoa que eu conheço há quase 10 anos, há 8, 7 anos. Eu conheci, sabe como? Andando de jet ski. Na época que eu andava de jet ski lá na Barra. E aí ele continuou meu amigo, ele e a esposa dele. Ele me procurou essa semana por uma questão que ele está tendo de tributário. Ele falou, Carol, só conheço você que fica ali. A gente fica aqui enchendo o saco das pessoas que seguem a gente, nossos amigos, nossos familiares, com conteúdo de direito tributário. Gente, está aí. Quando a pessoa tem um problema, Ela não é toda lembra. hora. Quando a pessoa tem um problema, ela automaticamente lembra de você. Resultado muito antigo, aquele que É não é visto impossível não lembrado, lembrar. É impossível não lembrar. Então, né? por isso que eu defendo aqui, eu defendo aqui o perfil híbrido. A gente tem que falar do nosso trabalho, mas a gente tem que também mostrar quem nós somos, como é que fala, engajar com as pessoas que a gente conhece, nossos amigos estão ali, nossos familiares, pessoas que a gente conhece, tá todo mundo ali. E isso tem de resultado, de médio a longo prazo, tá? Tem muita gente ansiosa aí que quer fazer um perfil hoje, agora, amanhã, ai meu Deus do céu, semana que vem não tem nenhum cliente, estou desesperada, como é que é isso? Não está funcionando. Gente, é um trabalho de médio a longo prazo, eu estou aqui há 3 anos, né? E a advocacia, até me perguntaram esses tempos quanto tempo demora. Gente, não foi eu que inventei esses prazos médios. Eu assisti uma palestra, eu era da comissão do jovem advogado quando logo que eu me formei. Talvez por isso eu defenda tanto a pessoa entrar na ordem e tal. Ali me abriu muitas possibilidades. E a gente tinha, naquela época, na comissão do Rio Grande do Sul, era novo ter isso na OAB. Foi logo que o Lamáquia começou lá. Então, daí os donos dos grandes escritórios iam lá dar palestra pra gente, porque eles ficavam curiosos até para saber quem era essa galera que estava com o espacinho na OAB. Então, eu tive a possibilidade de ter palestra do Chico Musnick, do Terra Machado, de lá. E eram as perguntas assim de como é que começa a ideia, eu nunca vou me esquecer. Foi esse Terra Machado que disse, era um cara bem sucedido ali de Porto Alegre. Ele disse assim, ó, primeiro vocês vão penar. Quando bater 5 anos, vocês vão começar a gostar. Mas depois dos 10, vocês vão ver o que é bom. É isso. Porque Uma não adianta ótima entrando frase. com as teses tributárias. Eu recebi ano passado honorários da segunda ação que eu entrei quando eu abri meu escritório em 2005. Caramba. Então, É assim, isso. porque era ainda na época eu ainda fazia previdenciário, e daí tinha uma questão de aposentadoria rural, porque no início. E, gente, é o seguinte, no início, lógico que todo mundo adoraria fazer só tributário, mas assim, se tá muito no início, pelo menos tenta pegar umas coisinhas a mais de direito público, abre as possibilidades, né? É um pouquinho diferente, mas pelo menos é direito público, fica mais ou menos meio perto, né? Você começou a sua carreira direto empreendendo, né? Você abriu seu escritório, você já tinha um contábil que veio do seu pai. Comigo foi um pouquinho diferente. Como eu comecei a minha carreira associada lá no Renault, que eu só posso falar bem, até porque o Felipe tá aí nessa live. Mesmo se ele não estivesse, toda live que eu faço, eu falo bem de Felipe Renault e de todo mundo daquele escritório, não tem jeito. Todo mundo que eu conheço que trabalhou lá gosta. Eu, inclusive, participei de muita shopping com a galera do escritório, que tá maravilhoso. Não, pois então eu só realmente trabalhei com tributário desde o início da minha carreira, desde quando eu fui associada lá, desde quando eu trabalhei lá e eu ganhei muita experiência. Então eu pude sair e continuar trabalhando só com tributário. Mas o que eu queria fazer só um parênteses, que a gente já está aqui com quase meia horinha da nossa live. Eu queria avisar para essas 60 pessoas que estão aí acompanhando a gente que essa live não tem o menor roteiro. Eu queria dizer para vocês, se vocês tiverem dúvidas, manda aqui que a gente responde agora. É uma live realmente ao vivo, tá? A gente não combinou nada, não tem roteiro, não tem nada combinado. Então a gente está aqui conversando com vocês também, tá? Podem participar, pode mandar dúvida, pode falar da minha sereinha pendurada ali atrás, não tem problema. A gente está aqui, um bate-papo entre amigos, é para interagir com vocês. Esse conteúdo é para vocês, tá? Mandem aí pergunta para vocês, que a gente está aqui até 9h30. É 9h30. Estamos aqui até 9h30 para vocês. Mandem o que vocês quiserem. Olha o Gustavo também aqui, meu outro chefe também. Eu vi muitos conhecidos aqui e assim,
Gente, às vezes falta, né? Eu até indiquei esses dias o Francisco Musnick, que é o Musnick é o do BMA. Ele tem um livro que até tá compartilhado agora que alguém viu, É, comprou e leu e repostou, que é o Cartas a um Jovem Advogado. É um é livro, muito ele bom. não é jurídico, tá? Eu até falei com a Tati esses dias, eu gosto dos livros escritos por advogados não jurídicos. Então, né, tem o Ciência Feliz também do Souto Borges, que defende que a ciência só é válida se feita com alegria. Também eu leio jurídico, mas eu gosto de ler muito não jurídico, né? Eu também Assim, gosto. então, quando entra nessa questão do motivacional, e o direito, na minha opinião, é uma das profissões, das poucas profissões que quanto mais velho, mais se ganha. Porque quando se é da administração de empresas e coisa do gênero, chega ali pelos 50 e poucos, 60, as empresas têm muitas que têm políticas de ir desligando os executivos, daí fica na consultoria e tal. No direito, não. Então, assim, quanto mais bagagem se ganha, ele é um crescendo de estudo. Aí Mas eu aí te que tá, falo, estudo. imagina quanto uma Isabel Dersa não deve estar milionária, meu amor. Olha, eu não sei onde eu quero ser ela, ela é bem loira que nem ela, você é uma Você vai ser inspiração. igualzinha a ela mesmo. Eu sou aqui a gente tem a dupla do El Chan tributário, a loura e a morena no A tributário. loira é morena. Nos Mas a aguardem no Letícia carnaval. mandou, a Letícia mandou uma pergunta aqui muito legal. No que a rotina no tributário se diferencia das outras áreas? Eu gosto muito do fato, Letícia, de que eu já falei isso algumas vezes no meu Instagram, o pessoal ficou assim, hã? Como assim? A gente não tem audiência, né? Audiência no sentido, esse sentido que o pessoal está acostumado de fórum, de vara civil, de juizado, de direito de família, que você vai, explica isso, explica aquilo, não tem testemunha, vocês esqueçam tudo isso. O que a gente tem no direito tributário são as sessões de julgamento, no CARF, na Câmara Superior, existem sessões de julgamento. Uma vez ou outra você vai despachar com o juiz, tem lá o desembargador no TRF2, você tem que ir lá, beleza, conversa. Mas a audiência, como é o pessoal do direito, como o pessoal do direito da faculdade está acostumado a entender a audiência em si, isso não existe no direito tributário. O que me permitiu isso me permitiu estruturar uma advocacia mais digital, tá? Eu não tenho necessidade nenhuma de ter um escritório no centro da cidade, por exemplo. Não tenho. A Aline também não tem. O escritório dela na esquina da minha casa, aqui no Leblon. Maravilhoso. A exatos 30 segundos da porta do meu prédio. Isso aí me deu uma. Porque, assim, o fato de não ter. O que é para o pessoal entender? A gente discute basicamente lei em tese. Então, assim, quando se entra na questão das teses tributárias, tu vai discutir se aquele artigo é aplicável ou o outro, a lei mudou, incide, daí aumentou a base de cálculo, né? Mudou a alíquota, não mudou. Então, assim, a discussão tributária, ela é uma discussão de lei em tese, muitas vezes, né? E quando se entra num auto de infração, se discute se está capitulado certo, basicamente, ou se tem uma correspondência com o direito material. Só que cada vez mais é mais difícil achar um erro grosseiro que nem se achava antigamente. Ah, o fiscal apurou tudo errado, né? Que seria o erro material. Então a gente vai ali na rebimboca da parafuseta, né? Pega aquele monte de artigo, abre um por um, né? Então, assim, é um trabalho que para quem não gosta do que eu chamo de horas bunda, que é aquela hora sentada mesmo, muda, né? Com o cafezinho do lado, vai Horas para outra bunda. área. Né? Porque isso aí é hora sentada. Vai dizer, não é horas, não é sentado, gente. É isso aí. Amei. É Horas quieto, bunda. mudo. É quieto, mudo, sentado. As pessoas que me conhecem nem acreditam quando eu digo que é assim. Porque eu sou super ultra falante. Né? Quem me conhece, assim, eu sou falante, eu falo pelos cotovelos, eu converso com todo mundo, eu cumprimento o porteiro, o tio da esquina, o cara que vende bala na esquina é meu amigo, o cara do chaveiro também, eu converso com todo mundo. Então, assim, só que no meu trabalho eu não tenho problema. Eu fico tranquilamente 14, 15 horas sentada, muda, de ficar aquelas com a baba grossa, sabe? Só tem uma... Mas, assim, estudando. Então, assim, o que é o perfil? Tem gente que não gosta de estudar, assim, de ficar muitas horas, que precisa muito da dinâmica,
que gosta muito de sair e tal. Não é essa a vida do tributarista, para quem não Não sabe. é. Não, olha Né? só, hoje eu Então, fiquei 5 horas bunda aqui. é Tive maravilhoso. aula do PJT de manhã e aula agora do Carlos Alexandre pelo curso de atualização de direito tributário pela ESA, que é Aham. de coordenação do Felipe Renault, que foi sensacional. O Carlos Alexandre foi seu professor lá na UERJ, lá no Ele foi meu mestrado. orientador, ele é maravilhoso. Professor orientador. Ele é maravilhoso. Fiquei 5 horas bunda aqui estudando. É. Então, vocês, assim, não é fácil, tá? A Letícia até complementou a pergunta dela aqui. Ela falou que vê que a advocacia tributária se torna mais focada no extrajudicial. A gente também tem advocacia judicial, tá? Existem muitas teses tributárias, existem muitas defesas de execuções fiscais, existem muitas discussões judiciais também. Cautelar Mas fiscal para CND, tem uma mandado de série. segurança. E Então, existem tem muitas muita discussões coisa judiciais judicial também. civil. Só que a questão é que a gente não vai lá no juiz e senta com o procurador. Você imagina, a gente e o Júlio César Santiago, procurador-geral da Fazenda Nacional, um senta um do lado do outro e fala: olha só, você não pagou esse tributo. Eu falo: eu paguei sim, você tá maluco? Isso não existe, gente. Não existe isso. Não existe, é documento, é prova documental, é o que está ali, está no processo, está no processo. Não tem essa discussão toda. Mas eu gosto. Deixa eu complementar ali a Mel Dantas, falando no dia a dia o advogado tributarista usa muito a contabilidade, o ideal é ter um contador auxiliando. Então, eu já vou aproveitar e fazer propaganda. Gente, na minha bio ali, quem quiser, o primeiro linkzinho tá para vocês colocarem ou no tributariatual.com.br e colocar o e-mail. O que é o curso que eu elaborei aqui, que é justamente a contabilidade para advogados. A ideia eu já montei o roteiro todo, a ideia é mostrar para o advogado o mínimo que você precisa saber, entendeu? Tem que saber o que é um balanço, tem que saber o que é um DRE, tem que saber o que é partidas dobradas, tem que saber aonde no balanço... Tem que Quando saber de pega um crédito e balanço, débito cadê ao os contrário. impostos? Que débito, crédito ao contrário. E assim, Isso é bom. onde é que estão os impostos no balanço? Porque o que acontece? Por exemplo, eu fiz uma reunião hoje, um exemplo para vocês. Essa que eu falei de Sistema S. Tá? O Sistema S, tu discute os terceiros incidentes sobre a da verba previdenciária. Então, a grosso modo, é um pedacinho do INSS que as empresas pagam. Daí ele me perguntou, tá, o que tu precisa? Eu estou te mandando por e-mail. Eu disse, eu preciso da folha dos últimos 5 anos, eu preciso das GFIPs, eu preciso das GPS pagas e tal. Então, o que acontece? Se você não souber um mínimozinho desses de contabilidade, de pelo menos assim, quais são as declarações, cadê as informações, quais são os nomes dos documentos, você não consegue nem pedir para o contador do cara quais são os documentos que vocês precisam. Então, assim, um conhecimento mínimo tem que saber o que é o SPED, né? Tem que saber coisinhas assim, o que é ECD, o que é ECF, que são as A gente tem que declarações. entender, né? A gente tem que Eu acho que assim, entender. sabendo os conceitos, pelo menos, a pessoa tendo esse conceito básico, ela pelo menos não fica totalmente escrava de um contador, né? Porque senão ela engessa muito a atuação dela. Então, o curso, Mel, já tá prontinho, tá? Eu só tô terminando de fazer os slides agora para gravar, porque como eu falei no início, como eu vou ser tia, eu tô encaixando, não sei se o Gabrielzinho vem essa semana ou na outra, daí a gente já vai gravar a primeira, né? Mas ele tá pronto, para quem quiser eu já posso mandar o programa, tudo. Então, assim, eu acho que isso, a gente existe um conhecimento um pouco transdisciplinar, mas que nem, por exemplo, em outras áreas. Se a pessoa for, de repente, advogado de futebol, ela precisa entender um pouquinho de futebol, né? Se for do direito desportivo, precisa entender um pouquinho de esporte. É isso. Né? Então, existe, o direito não vive isolado dentro dele mesmo, né? Digamos assim, se você for do cível, você tem que conhecer qual é a relação, qual é o negócio do teu cliente para saber se tem um dano moral ou não tem, né? Daqui a pouco um advogado que é de família precisa entender um pouco de psicologia, senão não consegue fazer nenhum acordo entre as partes. Então, o direito não é estático, né? Acho O que a direito Carol é concorda muito comigo. multidisciplinar.
A gente precisa entender muito de muita coisa. E isso é uma coisa que me choca, Aline, porque eu vejo que. Eu tô até com calor, olha só. Eu olho aqui também. Não, eu ri tanto do Horas Bunda que eu até fiquei com calor. Olha a Dani Brigagão aí com a Eu, gente, eu uso, eu maravilhosa. uso isso, essa expressão é minha. Vou patentear. A Dani, maravilhosa. A gente vai fazer um Pois é, evento muito legal com a Dani pela BDF. Brigaiol Não da sei se podia dar BDF. spoiler, mas já dando spoiler, Dani, desculpa se não Você não podia. pode nos xingar aí, Dani. A gente vai fazer um evento muito legal pela BDF nos dias. 21. Tá Acho que é anotado aqui. 21. 21? Eu acho que é. Deixa eu conferir aqui. 22. 21. 21. 21? Ah, então é 21, 21. Aline. 21. Evento BDF, tá certo? Evento 21. BDF. Estamos aí, dando spoiler. Depois a gente divulga melhor para todo mundo, tá? Esse evento vai ser maravilhoso com a parceria aí da BDF. Tem várias mulheres tributaristas incríveis. Vocês vão saber daqui a pouco. Agora, do que a gente estava falando mesmo? Pessoal, manda a pergunta aí para a gente interagir mais. Vamos lá. Ó, ele falou aqui, a Aline ali falou, precisei aprender um pouquinho de engenharia e captação de água para analisar créditos de PIS e COFINS. Você Eu nunca imagina vou me quem trabalha com esquecer, direito de energia? eu nunca vou me esquecer o meu primeiro trabalho como estagiária. Olha como me marcou. O meu chefe, na época, eu trabalhava para o Rafael Pandolfo, quando eu comecei a trabalhar. Ele é advogado tributarista excelente ali de Porto Alegre. E daí ele me deu um negócio em inglês, dizendo, ó, enquadra isso aqui na TIP, tá? Para você ter uma ideia de um trabalho. Era um produto que não existia aqui. Depois eu fui ver esse produto pessoalmente, quando eu fui para a Europa pela primeira vez. O que acontece? Era um silo graneleiro, só que um silo graneleiro de polipropileno, que é de plástico, né? Que é que nem eles Nossa, fazem na Europa, quando tu tá andando de carro, tu deve ter visto, tem umas bolas no meio do campo. Aquilo é um silo graneleiro, eles botam grão ali. E aqui no Brasil se faz diferente. Aqui no Brasil, tu tem aqueles silos grandes, que é aqueles negócios de metal gigantesco que bota a soja ali dentro. Então, assim, o que acontece? Às vezes tu tem que entender o que afinal o teu cliente faz, que nem ela deu o exemplo aqui da água para enquadrar no preço que eu tem que entender o que o teu cliente faz para conseguir enquadrar na TIP, né? O que é a TIP? É a tabela do IPI que determina qual é a alíquota. E dependendo de como você enquadra, o imposto aumenta ou diminui. Então, isso é um exemplo também de discussão tributária que se tem, entende? E outra, isso aí pode ser tanto na esfera preventiva quanto na esfera judicial. Desenquadrar um cliente de vocês, né, dizendo que ele, o NCM, que é o códigozinho da mercadoria, é um, mas na verdade é outro. Com base nisso, fisco autuou. Daí se vai entrar numa discussão, né? Nesse caso, acho que até seria uma ação ordinária para se discutir se aquele produto é aquilo, se não é, bota um perito. Então, eu particularmente sou uma apaixonada pela área. Então, assim, né? Sou uma nerd típica, gosto de estudar. Então, assim, às vezes tu fica o dia inteiro, tipo assim, não tem uma brecha, não, mas tem. E daí tu vai no Mas Tem, vai para tudo que é lugar, procura em todos os lugares, olha todos os, né, procura, abre livro, faz aqui. É bem um é trabalho de isso. pesquisa. A Gabriela Torga perguntou aqui se a gente acha ideal o advogado se definir como consultor ou como atuante apenas no litigioso. O que você acha, Aline? Eu acho que por que tu vai limitar uma coisa que tu pode ampliar? Eu diria que eu sou tributarista. Tá É, implícito. eu também Não, não, eu não não fecharia portas. sub-nicho, que eu acho que isso é um sub de um sub-nicho, né? Eu não sub-nicho tanto. Eu também me considero tributarista. Hoje meu escritório é um escritório boutique, eu só trabalho com tributário, mas eu não, embora a minha preferência escancarada aqui nesse Instagram seja o tributário consultivo, Eu também. eu Não acredito é. muito na prevenção do litígio. Se chegar uma defesa em execução fiscal, obviamente eu não vou negar. E a Heloísa perguntou aqui o que a gente acha de. Ah, Heloísa, você Eu gosta vou da me abster, treta? deixa eu só fazer uma parte. Eu vou me abster, porque eu já prestei consultoria para um grupo que faz isso. Então, essa pergunta eu vou me abster de responder por uma questão Elas de. diminuem o mercado para advogados tributaristas, eles comprariam numa franquia dessa. Mas os donos das franquias são tributaristas. Quem A, compra é que, tributarista.
A questão, Heloísa, é que a Lua está em Aquário, que não me permite falar sobre esse tema, porque gera polêmica. Ou, E aí eu li aí, no meu horóscopo que eu não posso falar de polêmica essa vamos semana. mudar. O que que a Taina Veloso falou? O que que é um escritório boutique? Gente, isso é uma pergunta muito legal sobre gestão de escritórios. Então, assim, eu trabalho dentro desse modelo também, tá? E tem muitos advogados, muitos não, mas tem alguns advogados super premium, né? Que são aqueles que estão um pouquinho acima da gente, né, Carol? Eu A adoro gente é essas alto suas hierarquia. nomenclaturas. Mas, Advogado assim, super premium. aqueles advogados, tipo assim, Curti. que atuam nesse contexto também de escritório boutique. Por exemplo, o Quem é um Sérgio André. advogado super premium para você? Ah, é um pouquinho mais melhor que nós, né? Não, Sérgio me André fala, da eu trabalho com Rocha, o nomes. Humberto Eu quero nomes. Ávila. É, por exemplo, que Sérgio eu sei que André. trabalha no Sérgio André Rocha, eu não Sérgio tô no André. nível dele, desculpa aí, mas eu não tô. É. O Humberto Ávila também, entendeu? Eles são caras que eles não têm escritórios gigantescos, eles não são de Pinheiro Neto, eles não são O próprio gigantes. Lodge. O Lodge também, né? Que são advogados muito, muito graduados, mas o Lodge é saído do escritório do Barroso, que era maior. Então, assim, que abriu o dele, inclusive a Tati, que estava assistindo, A Tati tá aí? estava assistindo, agora não sei se ela está ainda. Mas que assim, que tem escritório, por quê? Porque tu vai ser atendido por aquele escritório. Então é isso que a Carol quer dizer, né? O escritório dele é boutique, meu também. Não vai ser um estagiário que vai falar com o cliente. Né? E o Ele pode escritório até boutique, falar, ele mas também, não. ele é muito especializado em uma área só do direito, né? Como eu só atuo com tributário, a Aline também só atua com tributário, a gente pode falar que nós temos um escritório boutique. Não é só questão de tamanho e de equipe, vamos dizer assim, não é isso que define um escritório boutique ou não. Eu acho que é mais a especialidade. Assim, hoje eu trabalho só com tributário, eu trabalho exclusivamente com tributário, mas eu tenho diversas parcerias com outros advogados que atuam em outras áreas. Vocês conhecem aqui a Tássia, da Entende Seu Direito. Ela é minha advogada parceira no direito trabalhista. A gente se indica uma para outra. Tem advogados familiaristas também que a gente se indica. Questões de sucessões, essas coisas a gente se indica. Mas eu, Ana Carolina, direito tributário. Bianca Xavier, Mega Premium também. Muito obrigada. Mas é que ela trabalha em escritório É que grande, ela né? não Ela é é, ela boutique. trabalha em escritório grande. Né? É. Porque tem uns que abriram os deles e fazem essa proposta do boutique, né? Tu vai ser atendido por aquele cara. Isso é muito interessante também. Eu vejo aqui em casa, tem um exemplo maravilhoso. Vou puxar saco do meu marido? Vou, só porque ele pediu japonês para mim ainda agora. Mas o Ernesto também, ele atende diretamente todos os clientes dele. Então, apesar dele ter um escritório grande, com uma estrutura grande, ele tem um trato muito personalíssimo com os clientes dele. Então, existem vários modos de atuação de advogados, independente de ser um escritório grande, um escritório menor. Existem vários advogados que trabalham de várias formas diferentes, e é por isso que o direito, a advocacia em si tem muitas oportunidades, né? Você pode trabalhar de diversas formas, né, dentro do direito. A Thaís perguntou: a advocacia tributária autônoma é realmente mais rentável do que ser associado a grandes escritórios? Gente, tudo depende. Porque o que a gente está contando aqui da nossa experiência para vocês, né? Eu acho que a gente tem uma rede grande de relacionamentos no offline, né? Então, assim, você tem que analisar quem é o seu network. Você tem clientes, você consegue prospectar, você não consegue, você já tem algum nome, você já fez alguma coisa, porque daqui a pouco, assim, numa questão de carreira, vai ser mais negócio começar num grande, sendo associado e depois abrir o seu. Porque não é assim, a gente vê muito, vou dividir com 5 amigos os custos do escritório e nós vamos ficar ricos. Gente, não é assim que funciona, não. Primeiro que com 5 sócios é muito difícil, né? É muita gente para dividir. Então tem que faturar muito. Isso é verdade. Então, assim, tem que, né, para o negócio ser viável, que tá, se cada uma é de uma área, tudo bem, mas se é todo mundo tributário, Sabe vai uma dividir. coisa que eu falo muito aqui, que eu acho muito básico, Aline? As pessoas precisam aprender a parar, pegar isso aqui, ó, um lápis, um papel e fazer conta. Ah, isso é importante. Fazer conta, matemática básica, assim, colocar no papel. Ó, o pessoal me pergunta, essa semana me perguntaram muito.
Ah, assim que você acha de abrir escritório físico? Gente, tá aqui escritório físico. Bota na conta, pega um papelzinho aqui, um lápis, ó, bota aqui, aluguel, IPTU, internet, a moça da faxina, o O telefone, e não sei transtorno o de quê. comprar material de escritório. Material de escritório. Aí tem que chamar um técnico de chamar. Aí tem isso, aí tem aquilo, aí tem aquilo. Meu, se vocês tiverem receita suficiente para cobrir isso, esses custos, ainda terem lucro para vocês viverem bem, tá? Eu acho que o importante é viver bem. Não adianta você ser escravo do seu trabalho. Você viver, para você e mesmo assim pagar esses custos, ok, vai lá e abre teu escritório físico. Agora, se você quer ter um escritório físico só para você parecer bom, porque você vai achar que o seu cliente vai chegar lá e vai falar: Uau, nossa, esse advogado tem um escritório físico aqui, vou contratar ele porque ele é bom. Isso não acontece mais, tá? Pelo amor de Deus, a gente não tá nos anos 80 nem 90. Não, e As eu coisas quero colocar mudaram. um contraponto também. Se você está prospectando, eventualmente, clientes que não são tão grandes, porque no início você não vai conseguir prospectar os muito grandes. Será que se eles chegarem num escritório teu, todo arrumadão, eles não vão se assustar com os honorários? Também tem Então, isso. assim, tem mais isso, né? Então, a gente tem, eu sempre, o meu nicho de trabalho mais são pequenas e médias empresas, tá? Eu nunca objetivei prospectar as empresas gigantes, não é o meu nicho de mercado. Nem eu. Então, então assim, em Porto Alegre a gente tem sede física, tá? É um prédio e tal, mas assim, o prédio é próprio, então isso já ajuda muito, né? E daí a gente fez um escritório bonito, mas ele não é caríssimo, né? E como o prédio é próprio, isso facilita bastante a vida, né? Então são 4 salas lá que são nossas. Claro, o escritório paga, e aí que tá o da conta que a Carol falou. As salas não são do escritório, as salas dão da Aline, que tem um Diferente. escritório que paga aluguel para mim. E eu pago 27% de imposto de renda em cima dessa renda, tudo por quê, gente? Isso é a maior dica do fazer conta que a Carol tá dando. Isso posso dizer para vocês como contadora, Contadora! né? Por anos eu dei um curso que se chamava Finanças e Tributação na Advocacia. Esse curso bombava lá na OAB do Rio Grande do Sul. Vida voltando a um dia eu faço esse também. Mas assim, vamos arranjar primeiro, terminar primeiro de contabilidade. E eu vi que o pessoal não faz essa conta. Então, gente, primeiro, tem que separar conta pessoal de conta empresarial, senão vocês nunca vão saber quanto vocês estão ganhando, se tem lucro, se não tem. Então, mas doutora Aline, eu não tenho um escritório, não tem problema, abre uma conta num banco e outra no outro. E daí uma tu usa só para o escritório, e daí tu pega um dinheiro dessa conta por mês e passa. Hoje em dia, ainda que tem esse monte de banco virtual que não cobra nem Banco taxa, virtual, é. né? Então bota ali separa pelo menos num e no outro, porque daqui a pouco, assim, erros que eu cometi de início, tá? De ter cliente fixo que pagava 10, 15 mil por mês. Quando eu botei no papel, eu sobrava 1.000. E eu me esborrachava trabalhando para aquele cliente. E daí, tipo, gente, não. Então, assim, eu já tive faturamento fixo grande e trabalhava que nem um cavalo e ganhava menos. Então, assim, então é muito importante. Isso eu posso dizer agora, assim, com quase 20 anos de escritório, que é o erro mais comum do início. Baixa preço para pegar o cliente e precifica mal. Quem precifica As mal, pessoas não sabem precificar honorários. então, assim, é Não muito sabem. complicado. Então, tem que precificar direito, porque senão vocês pagam para trabalhar. Tem que lembrar que a advocacia é demorada, principalmente quando você está em ações judiciais, ela é demorada. É difícil de conseguir ter a taxa de manutenção de processo se a tese for muito boa, mas cobra pelo menos alguma coisa para entrar, né? Se conseguir a taxa de manutenção de processo é um sonho, né? Mas dependendo. E daí, gente, é o seguinte: se não consegue a taxa de manutenção de processo, você está muito no início, então aí vocês têm que ter alguma coisa de consultoria, porque vai pagar as contas do mensal como? O processo judicial vai demorar uns 5 anos para terminar, né? Então, essas apostas, assim, que é o que os escritórios grandes muitas vezes fazem,
É pegar a prospecção apostada. A gente faz isso ali no escritório também. Hoje em dia, né? Não dava para fazer no início. Mas assim, a gente faz, cobra bem pouquinho para entrar e daí cobra bem mais no final. Há um êxito, mas aonde eu faço isso em todos os processos? Não. Não é em todos os processos, gente. Vocês vão fazer isso em um processo que já está no Supremo, já tem pelo menos decisão favorável no STJ, que já tem decisão favorável no Supremo. Vai fazer isso por uma exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS, vai fazer isso num desses aí que são mais certeiros, que estão naquela portaria da PGFN, que eles já nem recorrem mais muito. Daí, ok. Se é um processo que a chance de vocês ganharem é muito pequena, daí não dá para fazer assim. É melhor daí não entrar com o processo, porque vocês vão ficar, às vezes, 5 anos sem trabalhar para ganhar nada. Daí não tem sentido. Então, essa é a questão da precificação. Vai apostar? A gente fez uma reunião estratégica ali no escritório, eu e a minha sócia. E daí eu disse, vamos apostar agora, seguindo essa linha dos 600 processos que eu falei. E daí eu disse, tá, vamos apostar. Daí vamos apostar em quê? Eu disse, nós elencamos 10 teses para apostar. Ponto. A aposta vai ser nessas. Mais do que, daí além dessas, daí é pagando especificamente ali. Tá. Tem uma pergunta bacana aqui da Heloísa. Falando em precificação, de início vale a correspondência jurídica tributária para escritórios maiores. Elo, o que eu vejo com relação à correspondência, tá? E lá no iníciozão da minha carreira, tipo, antes de eu ter entrado no Renault, desde quando eu me formei para eu ter entrado no Renault, eu levei 6 meses. Eu tinha feito alguns cadastros em sites de correspondência jurídica. O que eu vejo com relação à advocacia tributária específica? E aí eu já vejo isso hoje, né? Depois de muito tempo que eu fui entender. Não existe alguma coisa assim muito específica que seja da advocacia tributária. Por exemplo, eu recebia muita questão de correspondência jurídica com relação a tirar cópia de processo. E aí não cai só para você, cai lá para todo mundo que está como correspondente naquele site. O que eu vejo com relação a isso? E aí eu tenho um exemplo de uma prima minha que morava numa cidade de interior. E aí ela tinha um contrato praticamente fixo com um escritório e ela era correspondente ali naquela área, tá? Então, o que eu vejo? Aqui em capital, eu não sei se é tão interessante. Talvez em cidade de interior seja mais. Por exemplo, eu vejo aqui também, quem tem clientes a nível nacional, e aí você precisa entrar com algumas ações em outros estados, em diversos municípios, às vezes, dependendo do que é a discussão, você precisa de correspondente. E aí pode ser interessante um correspondente específico, especialista em tributário, ou às vezes não, tá? Depende muito do caso. Mas eu acho que a gente compete muito com a galera de civil em geral. E fora que honorário de correspondente, às vezes é muito aviltante, né? Consultivo não é só planejamento tributário, não, Heloísa. Não, o planejamento tributário é uma das coisas do consultivo, né? Então, desde aquele exemplo que eu usei de enquadramento de TIP, uma própria análise estratégica mesmo, um tributarista, ele vem ajudando muito em decisões, o consultivo pode ser para estruturar o negócio de vocês antes mesmo dele abrir. Ele pode abrir para pessoa física. Fala aí, Carol, o que mais que tu te lembra agora? Eu tô fazendo uma consulta agora sobre ICMS, ICMS, é maluca, tô misturando as coisas. IOF remessa, de uma pessoa física que me contratou para fazer uma análise sobre remessas que ele faz todo mês pro Eu exterior. tô fazendo um Isso é parecer também, por consultivo. exemplo, para uma empresa alemã que vai negociar com o governo brasileiro e eles querem saber sobre os impostos do edital. Então, né, não tem nada a ver. A gente quase fez uma parceria uma vez, né? De um cliente que ele tinha como é que era? Ele queria criar uma estratégia para oferecer um produto para uma outra empresa. Ele queria saber a tributação que ia incidir ali sobre ele. A gente chegou a fechar uma parceria sobre isso. Exatamente. Não, tem muitas coisas. Gente, eu acho que é o seguinte. Eu tô vendo aqui que faltam 5 minutinhos para o Instagram nos derrubar. Mentira, já? Gente, agora vocês estão entendendo por que a gente tem uma Tex varanda lá na Carol, né?
a varanda do direito tributário, a gente, da última, eu disse, gente, vamos embora, porque a gente já está aqui há muito tempo, eu tô com vergonha, vamos. Ai, meu Deus do Então, céu. assim, né? Almocinho gostoso, maravilhoso ali. Então, eu acho que a gente, pô, tem. A gente já está ensaiando isso há muito tempo, né? A gente já está falando em fazer várias coisas juntas há horas. Eu tenho certeza, né? O pessoal está gostando aqui. Eu acho que vai sair, vão sair cursinhos legais, vai ser Vamos sair nosso clube do livro que parcerias. nós vamos fazer, né? A O nosso gente. curso do livro, clube do livro, acho que ia Nosso ser clube muito do legal, livro, né? a gente vai fazer, vai ser muito legal, né? Porque a ideia é justamente a gente conseguir redirecionar, ajudar o pessoal. Acho que nós duas acreditamos em democratização do conhecimento, Com certeza. né? É E isso. assim, a varandinha, às vezes é mais difícil, mas esse evento da BDF, gente, vai ser tipo um happy hour, né? Então tá todo Vai mundo ser nesse mesmo convidado, é um estilo, um papo para todo bate-papo. mundo. Então eu acho que é bem legal de todo mundo que puder Vai ter participar. a Betina, vai ter a Karen Jurendini, a Marielbe também. A Acho que Marielbe a está Marielbe comigo lá. também. Acho que sim, ela é maravilhosa, Ela tá no inspiração. nosso. É, vai ter muita advogada tributarista, só mulheres, tá? Vai ser um evento da WIN, vai ter a Ana Carolina Mongilod também. É, a Dani também vai participar. Dani, a gente vai botar você para falar também, tá? Aqui. Então, né, Carol, como sempre, assim, eu não quero que a gente perca a gravação dessa live, né? Então, nós temos 3 minutinhos, a Marielbe também. Eu quero te agradecer, que além de ser uma amiga maravilhosa, que eu tenho muito prazer de conviver, né? Dizem que a gente é as pessoas que a gente anda, né? Então, tenho muito prazer em conviver contigo, Você né? tá A no meu gente tem clube dos 5, tá? Você tá no meu clube dos né? 5. Maravilhosa, sim. Então, te agradecer. Eu tenho certeza que a gente tem várias ideias bacanas, galera. Eu sei que vocês vão gostar das nossas ideias aqui. E eu quero agradecer ali a Dani, Gustavo, Tati, Renault, todo esse pessoal que é da nossa turminha tributária aqui, que a A gente Dani gosta Vilardo muito, né? também. A Dani É. Vilardo, que também é da Tex Varanda. Letícia Fernandes, obrigada. A Helena. Heleninha também tá aí. A Heleninha também tá aí. Heloísa, obrigada pela participação de vocês, tá? Qualquer dúvida que ficou, vocês podem mandar mensagem pra gente, direct, que a gente está sempre disponível para ajudar. Pessoal, beijinhos para todos. Tchau, Carol. Muito obrigada. Um grande Um beijo. beijo. Tchau, Tchau, pessoal. Qualquer tchau. coisa, manda inbox.